Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. 40% das pessoas atendidas no Centro Mineiro de Toxicomania em Belo Horizonte são usuárias de crack. O repórter Washington Luiz conversou com a diretora do centro. Vamos conferir. Converso agora com a diretora do Centro Mineiro de Toxicomania, Raquel Martins Pinheiro. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Washington. Raquel, como que é o funcionamento aí do centro? Quais são as principais atividades que vocês desenvolvem? O Centro Mineiro de Toxicomania da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais é um CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que é o serviço credenciado pelo Ministério da Saúde e que é o modelo de atenção aos usuários de álcool e drogas. Ele funciona atualmente de 8 às 21 horas. O cliente chega, ele é atendido por um enfermeiro, depois por um terapeuta. Se for necessário, o médico é acionado no mesmo dia, e nesse dia a gente define se a pessoa necessita ficar o dia inteiro, de segunda a sexta, se ela vai ficar parte do dia. É neste momento inicial que a gente faz o que a gente chama de projeto terapêutico individual e que o paciente participa dessa formulação. Das pessoas atendidas aí no centro, você sabe mensurar quantos em porcentagem são dependentes de crack? Olha, este ano, desde janeiro, ela está aproximadamente 40% são usuários de crack. Desde o final de 2009, a procura para tratamento pelo crack ultrapassou a procura de tratamento do álcool. Antes historicamente, o Centro Mineiro de Toxicomania existe há 28 anos. A gente já atende usuário de crack desde 1997. E, historicamente, essa divisão era mais ou menos álcool 37% e crack 30%, 29%. Desde 2009, o crack passou a 42% e o álcool a 35%, e aí as outras drogas, que a gente atende todos os tipos de drogas. Na sua opinião, o que é determinante para que a internação, o tratamento dê resultados positivos? A disposição da pessoa de se tratar. Esse é o determinante. Ele tem à disposição dele uma equipe técnica multidisciplinar, com médicos e terapeutas que podem fazer o tratamento medicamentoso e terapêutico, que é o mais importante na atenção dos usuários de álcool e drogas. Agora, a determinação dele se tratar, ela é fundamental. Há uma preocupação com o sistema psicológico da pessoa, com essa estrutura psíquica que fica abalada com o uso das drogas também? Com certeza. O determinante de dependência psíquica, ele é o mais importante e ele é o mais difícil de ser tratado, e ele é o que acontece em todos os tipos de drogas. Qualquer tipo de dependência, de compulsão, o componente psíquico é o mais importante. O componente medicamentoso, ele vai tratar, ele vai ajudar, muitas vezes, a que a pessoa fique um pouco mais tranquila, ou que trate uma depressão, mas só o medicamento não é o tratamento. Eu conversei com a diretora do Centro Mineiro de Toxicomania, Raquel Martins Pinheiro. Raquel, muito obrigado por suas informações. De nada, sempre às ordens. Amanhã, ainda falando sobre o tratamento contra as drogas, em especial contra o crack, o repórter Bernardo Miranda nos conta as dificuldades enfrentadas pelas famílias que têm dependentes químicos em casa para pagar esses tratamentos que não são baratos. Eu convido o ouvinte da Band News FM a ouvir com atenção essa entrevista para que a gente possa dar sequência então ao debate do Grande BH em Pauta. Milhares de reais gastos em 3 internações durante 16 anos tentando livrar o filho das drogas. O valor exato que o vendedor Murilo Arantes já gastou para tentar tirar o filho do crack, ele não sabe, mas perdeu imóveis, carros e contas bancárias. Todo esse esforço ainda não deu resultado. E para continuar pagando os R$2.000 mensais da clínica onde o filho de 28 anos está internado, conta com uma força-tarefa com doações de parentes e amigos. Situação que Murilo, chefe de uma família de classe média moradora do bairro Cidade Nova, na região nordeste de Belo Horizonte, achou que nunca iria passar. Porque eu pago lá R$2.000 por mês. Inclusive, não é boleto, é cheques pré-datados. Tá? Essas clínicas de São Paulo todas negociam assim. Elas não abrem um crediário para que você vá e pague na medida, que você possa até atrasar, né? Não, lá é rigorosamente no dia tal eles entram com o cheque. Cheque meu não tem mais ainda a minha ex-mulher, que é a mãe do nosso filho, né? Mas cheque de terceiros, emprestaram o cheque e cola, um ajuda com 100, outro com 150, outro com 50, e eu dou mais um tanto, a mãe dele dá mais outro tanto, e até que a gente apura esses 2.000 no final do mês. A gente não sabe como cobrir o próximo cheque. A gente conta com esses amigos e eles não têm faltado. Antes a gente foi com recurso próprio, mas acabaram, esgotaram.
O pior de tudo é que todo investimento é, na verdade, uma aposta, pois as chances do usuário não se recuperar são grandes, como já ocorreu nas mais de 10 vezes que o filho voltou do tratamento. Murilo destaca que para um pai de usuário de crack não há alternativas senão fazer todos os esforços para pagar o tratamento. A gente não vê como um investimento, a gente vê como um gasto que tem que ser feito, porque o investimento a gente tem certeza, esperança um dia que a pessoa recupere, mas a gente sabe da possibilidade, agora a gente não pode deixar morrer, a gente tem que gastar, é tipo a pessoa colocar o revólver na sua cabeça e falar assim, dá a carteira, você tem que entregar a carteira que senão você morre. Então a situação do pai, do responsável por um usuário que tem amor, né, é essa, a gente sabe que o filho retorna, não é a primeira vez, e tem grande possibilidade de recair, e aí volta para a clínica, tá? E eu já tentei de tudo e continuo tentando de tudo. Se os transtornos são grandes para quem é de classe média, a situação é ainda pior para famílias pobres. Roseli Coutinho, moradora do Alto Veracruz, na região leste de Belo Horizonte, não conseguiu recursos para internar o filho e chegou a ir ao fórum para pedir que ele fosse preso. Muitas vezes eu já fui na juiz para pegar mandado de busca e apreensão, para prender ele para devido às drogas. E conseguiu internar ele algumas vezes, dona Roseli? Não, nunca consegui. Porque quando mesmo saiu mesmo, o internado para ele tinha tomado 3 tiros e estava no pronto-socorro. A ajuda para Roseli chegou tarde e o filho de 19 anos morreu assassinado por traficantes para quem ele estava devendo. O Estado não ajudou Roseli nem Murilo. O vendedor alerta que mais do que o tratamento, o governo deveria auxiliar as famílias, principalmente na reinserção dos usuários quando voltam das clínicas. Porque um problema seríssimo é que você faz o tratamento, depois da pessoa limpa, que a pessoa retorna, ela recai porque não existe uma política do governo, não existe ajuda para você reinserir essa pessoa socialmente, entendeu? Ela não tem como trabalhar, não tem como continuar o tratamento fora da internação, né? E acaba recaindo. Com a experiência que vive, Murilo deixa um recado para os familiares que lutam para tirar o ente querido das drogas. Eu só queria que você acrescentasse uma palavra só, ou duas, para todos os pais ou as pessoas que têm parentes envolvidos, não desistam nunca. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Uma frase chamou atenção aí no depoimento desse pai, que internou o filho já 13 vezes e até hoje não viu o resultado. Ele disse: a gente não pode deixar morrer. Terrível, né? Durante essa semana aqui na Band News FM Belo Horizonte, levamos ao ar depoimentos de familiares de dependentes do crack. E também discutimos com vários profissionais o tratamento contra a droga. O médico psiquiatra do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, Dante Galileu, destacou o principal efeito do crack na saúde do usuário e também uma forma de combater o vício. Ela causa alterações diretamente no sistema, que nós chamamos de sistema de recompensa, onde libera uma substância, dopamina, e altera diretamente o funcionamento do nosso cérebro. Então o cérebro pede cada vez mais essa substância que causa, o prazer, a excitação inicial do uso. O dependente na fase aguda, quase 100% das vezes, ele não quer largar a substância. A nossa saída, ao meu ver, seria fazer o gatilho quando nós tiramos ele da fase aguda, que seria o que eu defendo, e nós defendemos no hospital, que é a entrevista motivacional. O coordenador de saúde mental da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Roberto Repsold, ressalta a necessidade de se ter mais leitos hoje para a internação dos dependentes da droga. Crack é uma doença claramente que necessita de uma internação, então necessita de ter mais leitos para abrigar essa população e tratar, bem como de estrutura de reabilitação, de ressocialização. Tratamento para um dependente químico já é complicado, particularmente do crack. As características clínicas, de deterioração mental, comportamental, até moral, até ética. Hoje em dia você tem vários tipos. O tratamento ele tem que respeitar os momentos clínicos e as características da doença. Ou seja, o momento agudo tem que estar internado, tem que estar numa unidade de observação. O momento de reabilitação tem que estar num serviço que não é hospitalar. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas e APACS, o deputado federal Eros Biondini, destacou o trabalho das comunidades terapêuticas no tratamento desses dependentes. Apesar de ser hoje um dos maiores males e flagelos pelo qual nosso país
passa, percebemos e queremos trazer isso não só para o Congresso Nacional, mas para a sociedade, esse olhar de esperança, porque se nós fizermos uma política pública realmente eficaz, se nós investirmos nas entidades vocacionadas e qualificadas a acolher e a recuperar esses nossos irmãos, nós temos hoje casos de pessoas consideradas como caso perdido e depois de um tempo recuperar em tratamento, se recuperou. As comunidades terapêuticas, as fazendas de recuperação, elas já atuam há mais de 40 anos e com um excelente resultado. A internação social também foi discutida. O presidente da ONG Defesa Social, Robert William, diz que o combate ao crack tem muito que avançar. Segundo um levantamento que nós fizemos, nós temos aproximadamente 270 mil usuários de crack na região metropolitana de Belo Horizonte. É um número bem alto e eu tenho certeza que, devido ao levantamento já ter 2 anos, esse número aumentou. E hoje nós temos a dificuldade tanto da prevenção quanto do tratamento e a reinserção social. Por mais que os organismos de governo tenham tentado resolver algum problema, a gente vê que muito pouco ainda tem sido feito, a não ser uma ação mais incisiva por parte do governo do estado. E para encerrar o Grande BH em Pauta desta semana, nós conversamos agora com o subsecretário de Política sobre Drogas do Estado de Minas Gerais, Clóvis Benevides. Clóvis, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Band. Obrigado por atender a reportagem da Band News FM, Clóvis. Esse assunto de extrema importância que a gente está tentando trazer à luz aqui essa semana, jogar luzes sobre ele e discutir como pode ser feito um tratamento eficiente para esse flagelo, como nós já dissemos aqui no começo da semana, que atinge um percentual assustador dos lares hoje, tanto aqui em Minas quanto no resto do Brasil. A gente sabe que nas cidades mineiras, uma pesquisa da própria Confederação Nacional dos Municípios, 75% das cidades já tem a presença desse entorpecente entre os seus jovens, principalmente. Não afeta só jovens, mas jovens principalmente. E é o maior problema, porque tira essas pessoas do mercado de trabalho. O que o Estado está fazendo para tentar conter o avanço, já que não tem como combater na raiz diretamente, mas o que o Estado está fazendo para combater pelo menos o avanço dessa droga entre as pessoas e principalmente entre os nossos jovens? Primeiro é importante ressaltar a forma com que a Band News tratou o tema. Fez um aprofundamento sobre as variáveis todas contidas na lógica da política pública, desde a assistência, mas também outros aspectos como o sofrimento e a busca das famílias pelo atendimento. Esse problema é um problema de fato que é de toda a sociedade. Eu diria que é mais do que um problema de saúde pública ou de segurança pública ou de assistência social, mas é de toda a sociedade em razão dos impactos do problema nos dias atuais. O crack mudou todas as perguntas para aquelas respostas que nós já imaginávamos estarem construídas nas políticas públicas nos últimos anos. O governo do estado tem uma ação, muito embora nós reconheçamos que as demandas são muito maiores do que aqueles resultados que as políticas públicas já demonstram, mas nós somos talvez ainda o único estado brasileiro que tenha há mais de 10 anos começado a fazer essa discussão de uma maneira mais objetiva. Então nós temos hoje uma subsecretaria temática no âmbito da Secretaria de Defesa Social, que faz a coordenação, a interlocução dessa política. Temos uma rede de entidades parceiras, entidades que oferecem ajuda, comunidades terapêuticas, grupos de mútua ajuda, um serviço de referência em Belo Horizonte, que é o CREAD, que também acolhe as famílias e as pessoas, um serviço telefônico, que é o Ligue Minas 155, e uma série de outras iniciativas nas mais variadas lógicas, que vão desde a capacitação para a melhoria da qualidade do serviço até a oferta de serviços assistenciais diretos ou financiados ou apoiados pelo Estado. Nós temos um problema que é notório e que as pessoas admitem isso, até porque não tem como negar, que é um problema de estrutura. O governo federal teria que disponibilizar 200 milhões de reais do Programa Nacional de Enfrentamento ao Crack para tentar abrir mais, pelo menos 500 vagas de leitos psiquiátricos aqui em Minas Gerais. A gente sabe que esse dinheiro não chegou. O que tem que ser feito para que o dinheiro chegue, para que o dinheiro do Estado seja investido, para que o Estado tenha condições de tratar aqui dentro mesmo do Estado as vítimas que são, por exemplo, direcionadas pela Justiça para internação compulsória?
Na verdade, nós temos já um conjunto de investimentos do Estado que somam aí, nas várias variadas áreas, cerca de 70 milhões ano de tudo que representa os esforços de saúde, assistência, defesa e suporte social. No que se refere ao Plano CRAC, nós estamos em negociação com o governo federal, cumprimos todos os prazos, cumprimos todos os requisitos, apresentamos todos os projetos e agora no final do mês, no final de junho, nós temos a reunião de pactuação, que é a sistemática que o governo federal próprio definiu, e nessa reunião é que se vai definir cronograma, investimentos por área e tudo aquilo que se vai oferecer a Minas como subsídio à política pública até 2014. 200 milhões de reais é uma primeira estimativa, e quem vai definir de fato qual o conjunto de investimentos é o próprio governo federal, porque nós estamos trabalhando na sistemática do que o Plano Nacional oferece. Agora, no que se refere a Minas, vários foram os esforços. Esse ano, por exemplo, nós ampliamos parceria com 71 entidades em programas de prevenção, outros projetos de reinserção social. Mantivemos e reforçamos a rede das entidades na área de esporte social. Nós temos 31 parceiras que recebem subsídios do Estado para fazer essas ações, estruturando outras ações, como por exemplo uma ação chamada Território Aliança, com acolhimento, com uma série de outras iniciativas. Enfim, o Estado tem uma política, tem um rumo. Volto a dizer, a complexidade do tema, a complexidade da política, hoje nos pede que haja uma discussão brasileira mais aprofundada. O Brasil precisa discutir essa política num outro ritmo, porque as ações isoladas de um Estado ou do município não vão conseguir fazer frente ao que de fato a demanda da sociedade coloca nos dias atuais. Tem que ser uma discussão federativa e até mais científica, né, secretário? Não tem condições a gente ficar navegando, patinando em discussões ideológicas, em discussões empíricas, experiências empíricas que mostram resultados que deram certo com A, B ou C, mas que não são efetivamente uma política de Estado, né? É verdade, nós temos que discutir esse tema na lógica de Estado, muito além das colorações partidárias, das vinculações ideológicas das pessoas ou dos movimentos. É possível uma política que ultrapasse todos esses limites e que apresente ao cidadão um conjunto de medidas com metas, prazo, com clareza daquilo que será a ação pública em todos os sentidos. Não cabem mais romantismos, nós não podemos mais ficar reféns de boas práticas, embora positivas, mas que não tem escala, que não tem condição de fazer o enfrentamento do fenômeno como é necessário. É preciso investir em repressão, é preciso investir em controle de fronteiras, os estados sofrem, e Minas Gerais sofre muito, porque tem uma malha viária gigantesca e é óbvio, se nós não plantamos folha de coca, se nós não plantamos maconha, recebemos por essas vias, e aí é preciso de uma ação de polícia, uma ação de polícia federal, de controle de fronteiras, para que a distribuição de drogas seja contida, e isso fortaleça a ação das polícias locais, como a Polícia Civil e a Polícia Militar, na mesma proporção que é preciso discutir impactos e agravos em saúde, como proteção social das pessoas que procuram ajuda. Mais de 1.000 pessoas foram internadas esse ano compulsoriamente, internadas involuntariamente, por ordem da Justiça, com base principalmente na Lei Federal 10.216, que fala sobre o tratamento de pessoas com transtornos mentais e que não têm condições de decidir por elas próprias. Uma clínica particular, secretário, custa aí 7 mil, 14 mil reais por mês até, e como nós ouvimos aí o pai, não sei se você acompanhou conosco as entrevistas anteriores, mas um pai dizendo que a clínica não tem negociação, você paga, ou você tira a pessoa de lá. Pessoalmente, você é a favor, você que lida com isso todos os dias e há muitos anos, é a favor da internação compulsória? Acha que isso pode dar algum resultado? Eu sou alguém que é francamente favorável aos processos de acolhimento compulsórios, desde que eles sejam estruturados por uma decisão profissional e pelo menor espaço de tempo possível. Eu vou justificar por quê. E o próprio relato do pai, de certa forma, retrata isso. Não existe, nós não podemos esperar que haja
tratamento compulsório, o que é um acolhimento. É uma medida temporária, uma medida protetiva, para que esse indivíduo retome algum grau, alguma possibilidade de reflexão a partir da sua relação com a droga. Inclusive, já há pesquisas no país que dizem que a dissipação, a saída da substância do seu sistema do seu sistema de resposta, ou seja, o efeito do crack, o efeito da droga, só vai começar a se dissipar lá 1, 2 semanas depois. Tem análise transcraniana, tem muitas pesquisas já produzidas nessa lógica. Então, se de fato esse indivíduo não tem capacidade momentânea de escolha, o acolhimento protege dos seus próprios atos de violação ou do risco que ele passa a representar para outros. Contudo, o processo de vinculação, de transferência, de tratamento, só vai se dar a partir desse momento de escolha, de reflexão do usuário. Então, se nós entendermos que a simples medida contenciosa trata, nós podemos ficar anos a fio acolhendo essas pessoas involuntariamente, elas não desenvolvem adesão para o tratamento, por consequência, isso se aproxima do sistema asilar, isso se aproxima do sistema manicomial que nós há muitos anos enfrentamos. Contudo, se nós colocarmos, e aí a legislação federal falha nisso, uma série de respostas secundárias ou complementares do indivíduo que vai ser acolhido por um tempo mínimo, passa por uma reavaliação, vai continuar atendido no ambulatório, numa permanência dia, num serviço residencial, numa série de respostas para que aquele caso tenha uma certa estabilização, de fato essa medida pode ser efetiva. Nós não temos que ter romantismo de dizer que não se pode internar as pessoas. Em alguns casos, em algum momento do caso, é preciso sim. Contudo, essa ação fica prejudicada se a internação vai ser em si mesmada, se ela encerra em si própria. Se não tiver um acompanhamento posterior e principalmente uma vigilância que tem que ser praticamente eterna, não é, secretário? Sim, em alguns casos, os casos crônicos, os casos graves, é preciso considerar que durante muitos anos se vai acompanhar esse paciente com respostas, aquelas construídas a partir da relação com o paciente. Não tem uma receita pronta para todos os casos. Por isso, uma vigilância contínua e um conjunto de respostas. Às vezes as famílias reúnem todos os recursos que têm e pagam caríssimos recursos altos às clínicas, como se essa fosse uma resposta que naquele momento, que para o seu todo conseguisse oferecer os resultados. Então o indivíduo fica lá 7, 8 meses interno exclusivamente num processo de afastamento, como poderia ficar um espaço menor e ter outras respostas menos agressivas do ponto de vista do acolhimento e até com melhores resultados. O Brasil precisa ter coragem de fazer essa discussão, né? Abrir os leitos necessários, mas não entender que essa é a única resposta, porque fica uma falsa impressão, às vezes, de que se eu internar compulsoriamente, resolve. Ótimo, a pessoa fica 9 meses internada, 2, 3, 4 dias depois recai. E aí? Eu vou reinterná-la? E esse ciclo vai se repetir por quantos anos para um jovem, por exemplo, de 20 anos de idade? Até que a pessoa morra baleada por um traficante ou tentando assaltar alguém para conseguir dinheiro para comprar droga, porque a realidade que a gente tem visto é essa, né? E sim, por isso uma série de respostas numa outra lógica. Nós criamos agora um serviço de acolhimento familiar, 3 equipes estão visitando a família das pessoas que saem da internação involuntária ou compulsória. Nós estamos numa articulação forte com o Ministério Público, a Defensoria Pública, que é quem prescreve essas medidas, para que as medidas sejam estendidas. Então criamos um comitê para essa relação, entendendo isso. É necessária, é devida, é preciso. Mas uma série de respostas secundárias são tão importantes quanto. Clóvis Benevides, que é subsecretário de Política sobre Droga do Estado de Minas Gerais. Clóvis, muito obrigado aí mais uma vez por conversar conosco, esclarecer os ouvintes da Band News FM. Evidentemente que muitas dúvidas permanecem e vão permanecer, porque não são só dúvidas nossas, né? São dúvidas, inclusive, de quem promove, quem faz o tratamento. É uma coisa complicada mesmo, o assunto é muito complexo, mas a gente, nesse pouco espaço que a gente teve aqui, a gente tentou trazer o máximo possível de informações para os nossos ouvintes. E eu já agradeço de antemão mesmo a sua boa vontade de falar conosco. Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido aí. Obrigado, e eu agradeço a Band News, sobretudo pela forma com que abordou o assunto, conversando sobre os vários aspectos e
conclamando a sociedade a discutir esse tema mais profundamente, que não é uma responsabilidade só dos governos, não é uma responsabilidade só dos pais, e é do conjunto da sociedade, que aliás é a maior vítima, mas eu volto a dizer, a solução mais fácil e mais viável para o enfrentamento de um problema com a dimensão como esse. Bem, muito obrigado, bom dia, bom fim de semana para você. Obrigado, bom dia. Agora 10h40, o assunto evidentemente do Grande BH em Pauta a gente encerra, mas o tratar desse assunto, que é o vício, principalmente em relação ao crack, que responde hoje por mais de 70% das pessoas que estão internadas nos leitos de hospitais públicos psiquiátricos aqui de Belo Horizonte, evidentemente que esse assunto a gente não vai terminar com ele, não vamos parar, vamos voltar a trazer ele aqui outras vezes na Band News FM, e a gente está aberto inclusive às sugestões dos nossos ouvintes. Luiz, só trazendo aqui o endereço e o contato do Centro Mineiro de Toxicomania, que fica na Alameda Ezequiel Dias, número 365, no Santa Efigênia, ali na região hospitalar. O telefone é o 3217-9000, 3217-9000, repetindo o endereço do Centro Mineiro de Toxicomania, Alameda Ezequiel Dias, número 360.